Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, a sua família, toda a sua parentela de uma forma especial. Estamos muito felizes por estarmos aqui nesta manhã, para uma vez mais podermos falarmos da palavra do Senhor e hoje tratarmos na nossa escola bíblica dominical a lição de número 13, a última lição desse trimestre, precisamente do ano de 2021. Se você que está em sua casa puder nos acompanhar com a sua Bíblia, com a sua lição, tenho certeza que será uma bênção para o seu coração. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaac da Silva Valadares, sua esposa irmã Rosângela, seus filhos Jéter e Géser, sua nora Jaqueline e também toda a equipe técnica que está aqui trabalhando para que essa imagem, esse som, essa voz, essa produção de qualidade chegue na sua casa. Então, nesta manhã estudaremos a lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Falaremos essa última lição desse trimestre, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Lição de número 13, se você puder acompanhar na sua casa, vai ser de grande proveito. Então, entrando aqui no nosso texto áureo, onde a Bíblia nos diz, e a lição também, diz assim o texto áureo: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o seu versículo de número 8. Entrando como verdade prática, nós temos a seguinte expressão descrita pelo comentarista. Verdade prática é: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Essa é a nossa verdade prática. Ainda seguindo, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, precisamente no seu capítulo de número 4, entre os versículos de 6 a 8, e também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Faremos uma leitura desse texto para dar mais base e embasamento ao que trataremos aqui esta manhã. Diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O nosso objetivo geral desta lição
diz a seguinte expressão: enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Como objetivos específicos nós temos, primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Esses são os objetivos que nós trataremos em nossa lição até entrarmos na introdução, bem como os tópicos e subtópicos. Como costumeiramente, nós hoje trataremos 3 tópicos, em cada tópico com os seus subtópicos, até finalizarmos esta lição de hoje. A nossa introdução diz assim: a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu, em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis, que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna de nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. Nessa lição de hoje, meus irmãos, nós trataremos justamente um pouco sobre o arrebatamento, um material, uma lição escatológica. Falaremos um pouco sobre a igreja que estava localizada em Tessalônica, sobre os irmãos em Tessalonicenses, bem como a vinda do Senhor. Esse assunto é um assunto pouco ensinado e pregado em alguns lugares, mas graças a Deus que constantemente temos presenciado esse assunto sendo tratado em nossa igreja, em nosso campo, pelo nosso pastor, a qual, alguns meses atrás, tratou por diversas terça-feiras esse assunto sobre a volta de Cristo. Você pode encontrar essas mensagens, que elas estão salvas no nosso canal no YouTube, no canal da AD Rio Claro. Nós não podemos perder a esperança do céu, em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. E o comentarista vai traçar justamente em todos esses tópicos e subtópicos, esses assuntos relacionados, a qual trataremos a partir de agora. Entrando no primeiro tópico da nossa lição, antes disso eu quero deixar claro justamente o que é esperança, né? É interessante que o tema da lição fala o seguinte, né? A esperança, né? Veja bem o que diz o tema, a gloriosa esperança do apóstolo. Mas o que é esperança? O que temos como esperança? Uma palavra tão usada no nosso meio, usada lá fora, usada em muitos momentos. Veja bem, o Aurélio diz que esperança é o ato de esperar o que se deseja. O verbo esperar, dentro da perspectiva bíblica, é helps, uma expressão grega, uma expectativa favorável que traz confiança, ou seja, a esperança traz confiança. O verbo esperar significa ficar à espera de algo, aguardar, contar com a realização de uma coisa que se deseja ou que foi prometida. Para termos base bíblica para isso, e como o nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada, eu gostaria que você abrisse na sua casa a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, para trazer aqui 3 referências bíblicas aos irmãos sobre esperança. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo 13 nos diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Outra referência bíblica, carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lá, capítulo de número 5,
capítulo de número 5 de Gálatas e o versículo 5 também. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E a última referência, para falarmos sobre esperança, carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, a primeira carta. O capítulo 1 e o versículo de número 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A esperança, ela fazia parte da teologia paulina. Aproximadamente 33 vezes a palavra esperança aparece nas cartas de Paulo. Podemos o chamar de o apóstolo da esperança. Esperança essa do encontro com o nosso Senhor Jesus. O ponto central da nossa lição de hoje é: a volta do Senhor é a gloriosa esperança dos cristãos. A volta do Senhor é a gloriosa esperança dos cristãos. Vamos então, meus irmãos, entrarmos no tópico de número 1, a consciência de Paulo diante da morte. A consciência de Paulo diante da morte. Esse primeiro subtópico vai dizer sobre a insistência de Paulo, melhor dizendo, uma morte como oferta de sacrifício. Esse é o primeiro subtópico. Então, o primeiro tópico é a consciência de Paulo diante da morte, e o primeiro subtópico do tópico 1 é uma morte como oferta de sacrifício. Uma morte como oferta de sacrifício. E diz assim a lição: o Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte, por intermédio do Espírito Santo. Nos prepararemos para esse tempo em esperança. Meus queridos, nós vamos ver o texto justamente nesse primeiro subtópico, que Paulo vai usar uma seguinte expressão. No versículo 6 do capítulo 4 da carta de Paulo a Timóteo: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. É interessante deixar claro para os irmãos que esse veterano apóstolo, ele sabia que ele ia morrer, mas não seria Roma que tiraria a vida de Paulo. É ele quem vai oferecê-la. E ele não vai oferecê-la a Roma, mas a Deus. John Stott diz que Paulo comparava a sua vida como um sacrifício e uma oferta para Deus. John Kelly explica que essa metáfora vivida é tirada do costume litúrgico judaico de derramar como ritual preliminar da oferenda diária no templo e de certos sacrifícios uma libação, ou seja, oferta de bebida, de vinho ao pé do altar. Hans Burke acrescenta que a libação feita de vinho forte não era o sacrifício propriamente dito. Pelo contrário, era derramada sobre o animal a ser sacrificado. Paulo, portanto, entendia sua morte como oferenda derramada sobre o sacrifício da igreja e derramada no mais verdadeiro sentido sobre o holocausto, sacrifício total do Messias Jesus. Paulo se refere à morte como uma partida. E John Kelly ainda diz que, corretamente, que Paulo usa a palavra partida como eufemismo para a morte, evocando o quadro de um navio levantando âncora, ou de um soldado ou viajante levantando acampamento.
Para Calvino, a palavra partida contém um testemunho da imortalidade da alma, pois a morte é apenas uma separação da alma do corpo. Assim, a morte não é outra coisa senão a partida da alma quando se separa do corpo. Para o apóstolo Paulo, a morte dos crentes, escute isso, a morte dos crentes equivale a partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É lucro. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. É bem-aventurada, pois é ser levado para o seio de Abraão, ir para o paraíso e ir para a casa do Pai. Interessante. Outra coisa que precisamos tratar é que a palavra análises, partida, era usada em 4 circunstâncias. Primeiro significado se relaciona a aliviar alguém de uma carga. A morte é descansar das fadigas. O segundo refere-se a soltar-se um prisioneiro. Paulo vislumbrava sua libertação. Na sua execução, Matthew Henry diz que a morte para um homem justo é sua libertação da prisão deste mundo e sua partida para o gozo do outro mundo. Ele não deixa de existir, mas é apenas removido de um mundo para outro. O terceiro significado é levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para o lar. A morte para Paulo significava mudar de endereço. Era deixar este mundo e ir para a casa do Pai. Era deixar o corpo e habitar com o Senhor. Era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o quarto significado é destacar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. A morte para Paulo significava fazer a última viagem da vida, rumo à pátria celestial. A morte não o intimidava. Ele sabia em quem havia crido e para onde estava indo. Ele mesmo chegou a afirmar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando aqui, meus irmãos, no segundo subtópico do tópico 1, está a seguinte expressão: combati o bom combate. Segundo subtópico do tópico 1, combati o bom combate. E a lição diz assim: agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreram em sua vida. É notório a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho. Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Veja bem, meus irmãos, se Paulo fosse avaliado nos dias de hoje pelas lentes da teologia da prosperidade, Paulo seria um fracasso. Veja só, ele foi o maior pastor do cristianismo. Ele foi o maior plantador de igrejas do cristianismo. Ele foi o maior missionário do cristianismo. E ele também foi o maior teólogo do cristianismo. Está morrendo pobre, sozinho, abandonado, dentro de uma masmorra e saindo de uma prisão para o martírio. Ele não tem descendência, ele não tem herança, ele não tem fortunas, ele não tem riquezas, não tem roupa para vestir. A grande pergunta é: como Paulo se sente? Será que amargurado? Será que frustrado? Ele avalia o passado. E interessante nessa avaliação do passado dele, nessas expressões, todos os verbos estarão no passado.
ele usa as seguintes expressões: combati, acabei e guardei. A sua vida não foi uma vida de amenidade, ou um parque de diversões, não foi uma colônia de férias. A vida para ele foi um combate, uma luta contra o diabo, foi uma luta titânica contra o mundo e também contra o pecado. A vida de Paulo, esse bom combate que ele lutou, que ele guerreou, que ele insistiu em prol de um propósito, em prol de um projeto maior, em prol de algo que Deus havia confiado em suas mãos e entregado em suas mãos. Paulo, de fato, combateu o bom combate. E interligando o segundo subtópico do tópico 1, o subtópico 1.3 fala-nos de gratidão e esperança, fazendo o link da expressão a qual dizemos, que é justamente combati, justamente guardei, ou acabou e guardei. Veja que agora, nesse terceiro subtópico do tópico 1, o que vai dizer a nossa lição? Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor e partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Então Paulo, quando vai usar essa expressão, eu completei a carreira, o que ele está dizendo? Eu fui até o final, eu não parei no caminho, eu não larguei as rédeas, eu não, como uma expressão que usam por aí, eu não abandonei o barco ou pulei do barco, eu não dei ouvido às ameaças, os riscos de morte, problemas que tive, quase à beira da morte, dores, perseguições, calúnias, ferimentos, machucados, solidão, desprezo. Não, ele não deu ouvido às ameaças, ele não negociou princípios, ele não prostituiu seu ministério, ele não vendeu a sua consciência, ele completou a carreira. Melhor do que começar é terminar. Tem muitas pessoas que começam bem e terminam mal. O importante não é se você começou bem. O importante é como você irá terminar. Isso é importante. E é preciso entender que Paulo, ele completa a carreira e termina bem. Vamos ler um texto, por favor, aí na sua casa com a gente. Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ver o que Paulo diz nesse texto. Atos capítulo 20 e o versículo 24. Veja só o que a Bíblia diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que declaração! Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que
cumpra com alegria a minha carreira. Então a importância dele, maior do que a vida, é que cumpra aquilo, a sua carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. É prioridade para ele, é primazia para ele, é importância para ele, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E aí ele encerra o versículo dizendo: eu guardei a fé. Então, ele combate o bom combate, ele completa a carreira, e além de completar a carreira, ele guarda a fé. Ele não sai do caminho, ele não se apostata da fé, ele não abre mão dos princípios do evangelho, ele permanece firme, mesmo difícil, ele guarda a fé, mesmo com problemas, ele guarda a fé, mesmo com dores, à beira da morte, ele guarda a fé, mesmo passando por naufrágios, noites em claro, necessidades físicas, ele guarda a fé. O mais importante, porque ele sabe que existe uma coroa o esperando, e Jesus o aguardando ansiosamente. A síntese desse tópico 1 diz assim: o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício, como que se rendendo a Deus, como que se entregando a Deus, sem medo, sem preocupações, porque ele sabia o que ele havia feito, o que ele havia realizado, o que ele havia praticado durante toda a sua vida e o seu ministério. Entrando para aqui o nosso tópico de número 2, falaremos sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E no primeiro subtópico do tópico 2, diz sobre a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Antes, meus irmãos, de ler essa lição, esse tópico, esses subtópicos, eu preciso deixar claro para os irmãos no que nós cremos, no que nós professamos, como é o nosso bojo doutrinário. Então, nosso pastor, nossa liderança, nossa igreja sempre recomenda que adquiramos este livro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, justamente feito pela CGADB. Veja o que acreditamos sobre essa segunda vinda de Cristo. Na página 185, todo cristão deveria ter uma declaração de fé. Aqui eu tenho diversos assuntos que muitos irmãos têm dificuldades, outros, e aqui está de forma clara um guia prático, bem interessante, sobre as nossas doutrinas, o que acreditamos. As Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade e tantas outras coisas mais. Mas, dentro da nossa lição, entenda o que cremos e o que a nossa declaração de fé fala. Página 185, sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Momento este que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso você vai encontrar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17. A segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação, é visível aos olhos dos humanos. Eis que vem como as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos, arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
com todos os seus santos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 13. Isso que cremos, isso que professamos na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Pois bem, voltemos aqui para o nosso primeiro subtópico do tópico 2, que diz: a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 e a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo de número 4. Veja só, meus irmãos, precisamos entender o objetivo que Paulo estava escrevendo também, para quem Paulo estava escrevendo. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Tessalônica, essa igreja amada, querida e modelo para as demais. Porém, como sempre, onde há pessoas, é possível melhorar. Paulo vai tratar alguns aspectos com esses irmãos, precisamente os irmãos que congregavam ali. Por quê? Havia confusão sobre o destino dos crentes. Algumas pessoas haviam deixado de trabalhar. Haviam pecados sexuais e disputas internas naquela igreja. Paulo vai enfatizar a doutrina da ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. Existe uma preocupação com alguns familiares daqueles que já haviam morrido. Ou seja, existiam irmãos que estavam tristes, preocupados, porque os seus parentes, familiares haviam falecido. E existia também uma preocupação com a morte. Então, lá nessa igreja, Paulo vai falar justamente, de forma clara, coesa, sobre ressurreição, sobre o que aconteceria com aqueles que morreram e o que há de acontecer com aqueles que estiverem vivos. De tal forma que Paulo chega a usar uma expressão para que eles não sejam ignorantes quanto a isso. Esse subtópico trata sobre isso, a volta do Senhor em 1 aos Tessalonicenses. Entrando no segundo subtópico do tópico 2, falaremos sobre as duas fases dessa vinda. Então, diz assim a lição: a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva. Então, atenção para isso. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo, ou seja, os que morreram antes do arrebatamento, ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Todo olho verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder, e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reinado do milênio. Então, recapitulando esse tópico, para deixar de forma mais clara, na segunda vinda, teremos duas fases. Na primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva. Imagine só, então, os que morreram antes do arrebatamento e os que serão arrebatados. Na segunda fase, todo olho verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória
e literalmente será visto por todo mundo, e especialmente pelos judeus. Falando da primeira, será bem assustador, porque será de repente uma mãe ou um pai levando o filho para dormir, e quando eles acordarem, não encontrarão seu filho. Será talvez um piloto de avião cristão, operando um Boeing de mais de 300 lugares, e de repente ele ser tomado, tirado com força e desaparecer. Isso é uma grande catástrofe. É a filha na escola, na sala de aula, na faculdade, e de repente desaparece entre os demais alunos. O arrebatamento será isso: piscar de olhos, tirar com força. Acabou, foi tarde, já era. Para quem foi, glória. Para quem fica, vai ser preocupante. Na segunda, todo olho verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória. E literalmente será visto pelo mundo todo, especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos, confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio. Vamos ler um texto bíblico que se encontra em Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, abre a sua Bíblia em casa, versículo 11 a seguir. Diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com elas as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor, que há de vir em glória, justamente na segunda fase da sua segunda vinda. Terceiro subtópico do tópico 2, meus irmãos, vamos entrar sobre a grande tribulação. Assim nos diz a lição: não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor. Veja que interessante, assim como a Bíblia, o comentarista faz questão de ressaltar que nós não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação, pois já estaremos com o Senhor. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. O que Paulo queria fazer com isso? Paulo queria, com esta mensagem, tranquilizar os irmãos do passado, tranquilizar também os irmãos do presente, e deixar claro para eles que a igreja será guardada. É então interessante que o subsídio teológico para os professores no livro na nossa lição diz o seguinte: a Bíblia indica dois aspectos da segunda vinda de Cristo. Por um lado, ele virá como preservador, preservando eu e você,
guardando, protegendo, libertador ou protetor da ira vindoura. Excelente. Então, na primeira fase. Por outro lado, sendo já a segunda fase, a justiça de Deus será vindicada quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse é o terceiro subtópico do tópico de número 2. Entrando na síntese do tópico, a volta de Cristo se dará em duas fases, reforçando, recapitulando para os irmãos, para deixar bem claro. Primeira, somente para os santos. Segunda, para todos os homens. Primeira, para a igreja, para os que morreram no Senhor, descansaram no Senhor. Segunda, para todos os homens. Seremos guardados, seremos protegidos, seremos preservados. Vale a pena ser fiel a Deus, estar debaixo de suas asas e no centro de sua vontade. Terceiro subtópico, terceiro e último subtópico, meus irmãos, diz sobre dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O primeiro subtópico do tópico 3 diz: uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso, escute isso, devemos viver em vigilância em todo tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Muitos, pela história, tentaram adivinhar, até ratificaram, até disseram, deram certeza de que Jesus ia voltar, de que o mundo ia acabar, de que tudo ia se acabar, e todos esses que assim o fizeram foram frustrados. Ninguém sabe, ninguém sabe. Então, devemos viver em vigilância, em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Escute isso, por favor. Martinho Lutero, ele escreveu algo muito interessante, e acredito que provavelmente ele deveria estar lendo ou estudando sobre o arrebatamento. Martinho Lutero usou a seguinte expressão: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Eu vou repetir isso. Martinho Lutero escreveu: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Precisamos viver uma vida íntegra, pura, como se Cristo estivesse para voltar daqui a pouco. Muitos estão desistindo, vivendo dubiamente, não se preocupando com a volta do Senhor, mas com certeza Ele vem. Ele vem. Ele vem. Segundo subtópico do tópico 3, diz da seguinte forma: uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Diz assim a lição: entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos capítulo 1, versículo 11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir.
Eu chamo a sua atenção para este ponto, porque tudo que a palavra disse, tudo que a palavra foi registrada por homens inspirados por Deus, está se cumprindo. Vou lhe provar. Disseram que Jesus nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Disseram que ele nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. Disseram que ele ia para o Egito por causa de um decreto de morte. Por causa disso, Deus o arrancou do Egito depois da morte daquele que o ameaçara. Isso aconteceu. Disseram que ele ia para Nazaré e ser conhecido como Jesus o Nazareno. Ele o fez. Disseram que ele ia ir para Cafarnaum e lá trazer audição aos surdos, vista aos cegos, fala aos mudos, fazer paralítico levantar, coxos andar e ressuscitar mortos. Ele assim o fez. Disseram que ele ia morrer, ele morreu. E também disseram que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou. E os anjos, esses dois homens de branco, ratificaram aquilo que ele havia falado. Até que ele venha. Ele ia ir, mas ia voltar. Ia preparar lugar e depois de preparar, ia vir nos buscar. E os varões de branco disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai descer. A promessa está de pé, breve ele vem. Terceiro subtópico do tópico 3 e o último subtópico da nossa lição e desse tópico. Diz assim: Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Diz assim a lição: como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja diz: Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Meus irmãos, somos pentecostais. Temos vivido momentos de grande bênção como o Espírito Santo. Deus tem cumprido tudo aquilo que havia profetizado e que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vemos a plenitude disso em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando todos estão reunidos no mesmo lugar, após 50 dias. Mas não podemos parar de proferir: Jesus breve vem, e Ele está vindo. Algo preocupante é que em alguns lugares já não falam mais da volta dele. Se acostumaram com a vida aqui na terra. Estão gostando do que possuem aqui. O conforto os agrada. Os prazeres momentâneos, prazerosos desta terra, moveram e alteraram os corações de alguns. Mas precisamos ter essa certeza e essa esperança, que Jesus breve vem. Ele está vindo. O mundo querendo ou não, Ele vem. Ímpios querendo ou não, Ele vem. Políticos querendo ou não, Ele vem. O diabo querendo ou não, Ele vem. Indubitavelmente, Ele virá. A síntese desse tópico é: a mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir, ou seja, a esperança no amanhã, a esperança no futuro, a esperança na promessa. Qual esperança é essa? Que estaremos com Ele, que Ele há de vir nos buscar, seremos guardados, protegidos, estaremos em segurança com nosso Senhor. Para terminarmos a nossa conclusão e a nossa lição desse último trimestre, nesta manhã de domingo, a conclusão diz assim: a bendita esperança de Paulo deve ser a nós. Ao longo do ministério do apóstolo,
somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor, que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Duas frases que me marcaram aqui nessa conclusão. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Graças a Deus. Meus irmãos, encerramos esse trimestre com esta lição. Louvamos a Deus por mais esse trimestre, a qual finalizamos, e a mais este ano que também está se encerrando. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa. Esse é o desejo de toda a nossa igreja, do nosso pastor, da nossa liderança. E queremos te fazer um convite especial, hoje à noite, às 18h30, para estar em nosso culto com a família, culto com os irmãos. Você pode participar conosco a partir das 18h30, você será bem-vindo, muito bem-vindo em nosso meio. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus pode mudar a sua vida, a sua família, a sua história. Seja muito bem-vindo. Também não posso me esquecer de mais um aviso aos irmãos. No dia 28/12, nós teremos o nosso batismo em águas. Tivemos o nosso batismo em águas a partir das 19h30. Você também está convidado, esse voto público de que quem for batizar está morrendo para o mundo e tendo uma nova vida em Deus. Dia 28/12, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, você é o nosso convidado também. E também o nosso culto de celebração, no dia 31 de dezembro. Nós iniciaremos a partir das 20h30, aqui com toda a nossa igreja, com todos os departamentos, o nosso pastor, como costumeiramente, nos trazendo uma abençoada e magnífica palavra para abençoar os nossos corações e nos dar o direcionamento para o ano de 2022. Deus te abençoe, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, alcance a sua vida. Eu quero orar por você, abençoando você e a sua família. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome por mais esta manhã, Senhor, por mais esta lição, por mais esse trimestre. Te agradecemos pela vida do nosso pastor e toda a liderança da nossa igreja, por esta equipe, Senhor, técnica que trabalha incansavelmente para as transmissões, para os obreiros, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos obreiros, pelos professores, pelo departamento de Escola Bíblica Dominical que afincamente tem trabalhado e toda a coordenação. Abençoe seus filhos, dê um bom domingo a eles, uma manhã de vitória, uma tarde abençoada, e que eles possam à noite estar conosco, debaixo das suas potentes e poderosas mãos. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.